Oi, gente! Sejam muito bem-vindas ao programa Costureira Confiante 2K+. Aqui eu te mostro o caminho para você se tornar uma costureira confiante e faturar 2.000 ou mais por mês, mesmo que você não saiba nada de costura hoje. Meu nome é Thalita e eu sou especialista em roupas femininas. E na live de hoje eu vou falar com você sobre acabamentos perfeitos, né? E vou te ensinar, né, a diferenciar suas peças com uma técnica muito usada que é o revel, tá? Então fica ligadinho aí para você não perder nada dessa live, tá? Mas antes, deixa eu te dizer o que é um acabamento perfeito, tá? Olha, o acabamento perfeito é quando você olha as peças assim pelo lado avesso, né? O lado de dentro das peças, e aí você acha tão bonito quanto por fora. Às vezes não dá nem para diferenciar qual que é o avesso, qual que é o direito, de tão perfeito que está aquele acabamento interno ali daquelas peças. Normalmente as costuras estão todas encontradas, não tem costura torta nem emendada, os fios do tecido não tem nada aparecendo, eles estão todos cobertos, né? A gente sabe que os tecidos eles desfiam um pouquinho, então quando o acabamento está perfeito, você não vê nenhum desfiado ali do tecido, a linha está da cor do tecido ali por dentro, assim como por fora. Então, é bonito de se ver uma peça que tem um acabamento perfeito, um acabamento bonito, né? E o que não é um acabamento perfeito, né? É quando a roupa está, né, por dentro, assim, você não quer nem olhar. É aqueles fios de linha ali aparecendo, os fios do tecido ali muitas vezes desfiando, né? É quando o revel ou o debrum não cobre todas as bordas ali do tecido e aí dá aquela sensação de que quando você lavar a peça pela primeira vez, ela vai se desfazer. Então, isso dá uma cara assim para a sua roupa de relaxo, né? Que parece que não teve nem um pingo de capricho para poder fazer. Então, vale a pena você investir aí na técnica, se aprofundar mais e caprichar no acabamento das suas peças, porque elas serão muito mais valorizadas por isso, tá? E essa é a grande diferença entre um acabamento perfeito e um acabamento mal feito. É que a peça que tem o acabamento perfeito, ela tem muito mais valor de mercado. Por exemplo, se uma blusa custa R$ 100, mas se os acabamentos dela estiverem mal feitos, estiverem igual eu te falei, né, aquela coisa feia por dentro, cheia de desfiado, as costuras desencontradas, a linha nada a ver ali, você pensa assim, ah, é por dentro mesmo, vou fazer esse overlock aqui com outra cor de linha. Então, quando a peça está com esse acabamento mal feito, quando ela está feia ali por dentro, ela perde seu valor e muito. Por exemplo, de 100 ela pode custar R$ 30. Porque a pessoa olha assim e já vê que aquela peça ali, ela tá feia. Ela pode estar num tecido bonito, ela pode ter um corte bem feito, né, um bom caimento. Mas se os acabamentos estiverem mal feitos, ela perde seu valor. Então, mais uma vez eu te digo, capriche aí nos acabamentos de suas peças de roupas. E hoje eu quero falar especialmente desse acabamento que se chama revel. O que é um acabamento revel? O acabamento revel, eu costumo até chamar de acabamento em forma. Ele é em forma porque ele é cortado no formato da peça de roupa. Por exemplo, uma camiseta, né? Que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, fazendo um acabamento revel nessa camiseta. Se ela tem ali o formato da gola, né? O seu decote de gola ali arredondado, o que vai acontecer? O revel, ele vai ser cortado nesse formato arredondado para poder ser sobreposto nessa borda aí dessa camiseta e embutir ali todo o desfiado que possivelmente possa ficar ali se não tiver esse acabamento. Então, o acabamento revel é um acabamento cortado em forma, que é no formato da peça de roupa. Não é um acabamento revel, um viés, né, que é um tipo de acabamento também, né? O viés, o debrum também é um tipo de acabamento muito usado, mas não é um acabamento de revel. As pessoas às vezes confundem muito o revel com o debrum. O revel ele é cortado numa tira reta de tecido ali para poder esconder as bordas ali da sua peça. E o revel
né? Ele é cortado, como eu disse anteriormente, né? Em forma. E eu gosto muito de fazer esse tipo de acabamento, porque uma das vantagens que se tem de utilizar a técnica do revel é porque, às vezes, você compra ali pouco tecido para fazer aquela peça. E falta para os acabamentos, né? E o revel, ele é um acabamento fácil de você encaixar e não gasta muito tecido, ao contrário do viés. Para você cortar um viés, ele tem que ser cortado na diagonal do tecido, né? No corte, que nós chamamos de corte enviesado. Então, gasta muito tecido para poder fazer esse tipo de acabamento. E o revel, não. Você ali, com qualquer cantinho ali que sobra ali do corte da sua peça de roupa, você consegue fazer um encaixe ali do revel e essa é uma das grandes vantagens. Outra vantagem também em se utilizar a técnica do revel é o seguinte, ele é muito fácil de se fazer. Pessoa assim que é iniciante da costura consegue fazer o revel com poucas aulas, com pouco treinamento ali, você já adquire habilidade para você fazer o revel ali, ficar bonito, né, bem feito na sua peça, sem grande sofrimento. Com pouca prática, você já consegue alcançar êxito aí nesse tipo de acabamento, né? E os acabamentos são necessários porque na peça de roupa, você tem os encontros do tecido, né? Quando você fecha, por exemplo, estou falando de camiseta, porque é o que eu vou mostrar aqui hoje ao vivo, fazendo para vocês. Você encontra ali os ombros, encontra a lateral, e aí tem as bordas ali da peça, que normalmente são as cavas aqui da manga, tem aqui as cavas aqui da gola. Então, essas partes, elas precisam ser unidas a um tecido também, né? Para poder esconder, arrematar ali o fio ali da peça, né? O final ali da peça e não ficar desfiando. Então, existem maneiras de se fazer isso que nós chamamos de acabamentos. E uma delas, que é o que eu vou falar hoje para vocês, é o revel, tá bom? Olha só, vocês vão ver assim que se utilizam muito dessa técnica as grandes marcas, as grifes famosas, né? E eu estou vendo muito aí, além de colocar o revel, se coloca uma rendinha assim na ponta, é muito capricho. Se coloca um viés, né? Então, como eu sempre venho falando para vocês, que as grandes marcas, às vezes você olha aquela peça, aquela camiseta e pensa assim, nossa, mas essa camiseta custa R$ 200, né? A minha cliente, às vezes, não quer pagar 50, pensa. Mas aí, quando você olha os acabamentos daquela peça, quando você vira ela pelo avesso e olha por dentro, passa a observar esses detalhes para você ver. Normalmente, essas peças estão ricas em detalhes ali nos acabamentos, né? O revel, principalmente, que é muito utilizado, ele tem viés, ele tem fita de cetim ali nas suas bordas, no seu final. Então, isso faz com que a peça se torne 3, 4, 5 vezes mais cara quando se tem aquele capricho ali nos acabamentos, né? Mas também eu sei que tem gente que quando pensa em acabamento, bate aquela preguiça. Ah, mas eu vou perder esse tempão colocando uma rendinha desse acabamento aqui, nesse revel, sinto que ele vai ficar por dentro da minha peça. Eu sei que às vezes você pensa isso, mas olha, tenha certeza, o cliente olha, viu? Olha esses detalhes. E às vezes, como eu te disse, você vai optar por fazer um revel na borda aí da gola da sua camiseta, ao invés de fazer uma simples bainha de lenço, o que vai acontecer? Você não vai gastar tecido a mais por isso, porque dá para se fazer o revel com as próprias sobras ali do tecido da peça que você cortou, né? Então, o gasto que você vai ter é mínimo. Ah, mas eu quero caprichar mais ainda. Então, como eu estava falando de rendinha, você vai colocar uma rendinha aí, que às vezes está sobrando aí no seu ateliê, das sobras ali do seu tecido. Então, isso que você gastou foi mínimo perante o valor agregado que você vai trazer para a sua peça de roupa. Então, vale muito a pena você gastar mais um pouquinho de tempo ali naquela peça, caprichando nesse acabamento, do que depois você colocar uma peça para vender, né, ou entregar para o cliente, que não vai ter tanto valor assim. É como se fosse a cereja do bolo, sabe? Imagina um bolo, você encomenda lá para a confeiteira e ela te entrega ele ali todo branco, né? Mas imagina
se ao invés dela te entregar aquele bolo só com glacê ali, do jeito que você pediu, todo branco, ela vai e coloca ali, ó, uma cerejinha vermelha. Tá conseguindo imaginar como que aquele bolo vai ganhar muito mais vida? Como eu gosto de brigadeiro, então pensa ali, ó, só aquele bolo ali. Mas aí ela vai, capricha, coloca um brigadeiro ali para poder dar aquele arremate final. Se torna muito mais valorizado, né? Muito mais prazeroso até de se olhar. Então, eu acho que os acabamentos são mais ou menos da forma. Você vai e capricha em algo que você pensa que vai ficar escondido. Mas quando o cliente olhar, ele vai ver que tem um capricho ali por trás daquilo, né? Ele vai ver que valeu a pena aquele valor porque a sua peça, ela tem um diferencial. Tá? Então, não vale ter preguiça para poder fazer isso, pensar assim, ah, eu tô doido. Você vê a peça ali quase finalizada, né? Você já fechou os ombros, fechou a lateral, pronto, já está quase dando para vestir. Ah, não, vou terminar isso aqui logo. Aí você na pressa, na correria, quer terminar logo. Aí você queima o seu filme logo na largada, né? Ficou com pressa para poder terminar, mas aí o cliente vai, olha aquela peça e fala, ah, você podia fazer isso, isso e isso, acrescentar uma rendinha aqui, fazer aquilo outro lá. E aí acaba que aquela pressa que você estava para poder terminar logo aquela peça foi inútil. Porque talvez ela vai ter que voltar para a máquina para você talvez dar uma melhorada nela, no visual dela. Então, assim, é importante você caprichar, ter paciência, investir um pouquinho mais de tempo naquela peça e fazer o acabamento, e com a técnica, com a prática, às vezes aquilo que você, nesse momento agora, tem dificuldade, acha que demora para poder fazer, com a prática, você vai ver que nem é tão demorado assim, não é difícil e vale a pena você fazer, tá bom? Então, vamos lá fazer esse acabamento. Eu quero te mostrar aqui na mesa. Eu nem cortei uma camiseta que eu tô fazendo. Eu nem cortei ele para me cortar aqui, mostrando para vocês na live como que é que nós vamos cortar, primeiramente, o acabamento revelo, tá? Vou virar a câmera aqui para a mesa para você ver como que é que faz. Jucimara Lima. Boa noite, Jucimara. Seja muito bem-vinda. Enquanto a gente ajeita a câmera aqui, deixa eu ver quem está aí nos assistindo. Sejam muito bem-vindas, tá? Eu amo quando vocês dão boa noite aí, falam de onde vocês são, tá bom? Olha só, aqui eu tenho essa camiseta que eu cortei, que é simples, né? Aqui eu vou fazer a parte de trás aqui, para vocês verem. Então, tá um formato aqui redondo, viu? E o que eu vou fazer? Com uma sobra aqui do tecido, dessa própria camiseta que eu cortei, eu vou cortar o acabamento revelo. Então, o que eu vou fazer? Eu coloquei ela aqui por cima, tá? Tá dando para vocês verem aí, né? Coloquei ela aqui por cima. E agora, eu vou riscar. Escolhi até um giz aqui amarelo, tá dando para ver o risco, né? Vamos ver aqui. Então, eu vou riscar aqui no formato da minha gola, tá? Tô riscando. Como eu te falei. Acabamento em forma. Ok? Deu para ver aqui? Então, eu risquei aqui no formato da minha gola, tá? Esse acabamento, ele tem normalmente de 5 a 6 centímetros. Não precisa mais do que isso. Como eu já estou de plano de colocar uma rendinha aí para ficar mais bonitinho, eu vou fazer esse acabamento com 5 centímetros, tá? Oi, Maria Helena, boa noite. Então, aqui eu vou colocar aqui 5 centímetros. Então, da borda para baixo, né? Para a parte interna da blusa, eu vou marcando aqui 5 centímetros. Por toda a volta. O que eu aconselho você a fazer? Caso você, né, vá cortar várias blusas desse mesmo modelo, né?
para alta produção, é importante você ter o molde desse revel, que aí você vai fazer esse molde da mesma forma que eu fiz aqui já no tecido, tá bom? Só vai copiá-lo, tá? Então, aqui, ó, eu risquei a borda, né, da blusa. E agora, eu acrescentei 5 centímetros aqui pro lado de dentro. Deixa eu riscar mais forte aqui para você ver. E agora eu vou recortar, então. Deu para entender? Então, eu vou recortar. Então, aqui eu vou... Então, aqui está cortado aqui o acabamento que eu vou fazer aqui na minha blusa, que será o revel, tá? E aqui eu vou pegar a minha blusa lado direito, vou unir o revel a ela aqui pelo lado direito, né? Direito com direito, tá bom? E depois vou virar para o lado avesso. Deixa eu só pegar uma alfinete aqui para você, para não soltar, para que eu for levar para a máquina ali. Ok? Olha, gente, vocês podem fazer isso também nas mangas, tá? Aqui, como não é uma camiseta, mas normalmente em camisetas nós fazemos muito isso, em saias, cós de calça, tá? Esse acabamento encaixa muito bem para esse tipo de peça. Então, agora vamos para a máquina, onde eu vou costurar aqui nessa parte, viu? Virar para o lado avesso. Boa noite para quem está chegando aí. Pessoal, se você ainda não segue a gente no canal aí, Thalita Costura, viu? Se você gosta do nosso conteúdo, eu convido você a fortalecer aí o canal, compartilhando com as pessoas que você conhece aí, que gostam desse assunto, viu? E eu estou muito feliz por vocês que estão aqui comigo agora. Falem aí se a imagem está boa, se está dando para ver. Vou mirar aqui um pouquinho. Ok? Então, aqui agora eu vou costurar. Pode dar um zoom aí. Vou unir agora, tá bom? O revel a minha blusa aqui. Vou até esse acabamento. Me falem aí se vocês já costuram, se já utilizam muito esse acabamento aí nas peças de vocês. Aqui tem algo aqui que vocês não podem esquecer, que são, toda vez que você faz isso aqui, você deve agora dar uns piques nas partes arredondadas para poder virar, tá? Isso é muito importante, porque ajuda nas partes que são mais curvas, né? Para poder fazer, para virar, tá bom?
eu vou tirar os alfinetes, ok? E agora, o que nós fazemos? Nós abrimos aqui, viu? E aí, eu vou costurar essa costura. Vou passar uma costura aqui, abrindo o revel, para que ele fique totalmente jogado para o lado interno da blusa. Então, essa costura que eu vou passar aqui, ela vai ser por cima da sobra aqui da costura interna, viu? Ela vai ser jogada para o lado do revel, tá? Como se fosse um pespontozinho. Aqui eu passo agora. Abrindo. Presta atenção aqui. Deixa eu eliminar um pouquinho aqui do meu salão. Pronto. Aí aqui, ó, olha só. Aqui eu já virei aqui para dentro o meu revel. Olha só, veja bem. É importante, você pode levar no ferro, dar uma passadinha, né? Vai ajudar bastante você fazer isso aqui. Tá vendo? Ajuda bastante você fazer isso para poder ter, né? Vai virar todo aqui para o lado interno aqui da sua blusa, né? Deixa eu ver, Jucimara. Estou aprendendo junto com você. Ah, que bom, Jucimara. Janira faz ajustes também. Esse tecido aqui, a Janira está perguntando, é uma viscose, né? A estampa dele nós chamamos de poar. A Márcia está dando boa noite, Márcia. Chegando agora. Tá? Então, aqui, gente, o que eu estava falando com vocês? Além de fazer o revel, eu estou vendo muito e acho que ficou muito bonito, ficou muito caprichado, olha só. Se na ponta do revel você coloca uma rendinha, sabe? Olha só que bonitinho que fica. Apesar que essa aqui minha é uma renda lilás, né? Queria que ela fosse branca. Você faz o overlock aqui. Não deixei o overlock com a linha preparada ali para mostrar para vocês. Você faz o overlock aqui e já faz aqui esse acabamento aqui com essa rendinha. Fica muito bonito. Ao invés da renda, não tenho renda. Você pode colocar um viés. Vou mostrar aqui para vocês como que o viés também fica legal. Olha só. Nesse acabamento aqui, ó, você pode colocar um viezinho para poder finalizar ele. Ou dobrá-lo mais uma vez, né? E depois rebater a costura, se você quiser. Fica muito bonito, mas às vezes você não quer com a costura aparecendo, né? Então fica legal aí você fazer com o viés, que aí você não vai precisar dobrar ele para dentro, né? Então, tanto faz. O importante é que tenha capricho, tá? É que não esteja torto, não esteja emendado, esteja tudo assim, nas mesmas medidas, tudo certinho. Olha só. Fica muito bonito. Aqui o preto, eu acho que o viés preto quase não está aparecendo aqui para vocês verem, né? Então, não vai... Se eu fizer aqui agora, acho que não vai dar para vocês verem, né? Como que vai ficar o resultado. Então, eu vou fazer só com a rendinha.
tá? Para vocês verem aqui. Imagina que eu já passei o overlock aqui e já finalizei. Deixa eu ver aqui se eu... Tá? Aí aqui eu venho com a rendinha aqui por cima. Olha como vai ficar bonito. Vou passar aqui a costura. Não vai desfiar, tá vendo? São, assim, pequenos detalhes que fazem muita diferença na hora da venda, sabe? Na hora da precificação. Quando a gente preocupa assim, com esses detalhes, a nossa roupa ela tem muito mais valor. Olha só, que coisinha mais fofa, que mimo. Falem aí se vocês gostaram. Olha que lindo que ficou. Isso aqui, gente, é o acabamento interno, viu? Isso aqui fica para dentro. É o revel. Então, recapitulando aqui com vocês. Primeiro, eu cortei em forma, no formato aqui da blusa. Costurei aqui pelo direito. Dei esses piques aqui, ó. Né? Esses piques para poder virar. Joguei pro lado avesso, tá? Joguei pro lado avesso. Tá? E depois eu passo um ferrinho aqui e a mesma coisa eu faço com a parte da frente e embute as duas partes, né? Mas isso aí já é outro tipo de aula, ensinando a embutir, tá? Na live de hoje foi só sobre acabamentos perfeitos e esse tipo de acabamento que é o revel, tá bom? Depois nós teremos mais, com certeza, tá? Olha só. E aí eu espero que vocês tenham, né, gostado, tá? Desse tipo de acabamento. Eu gosto muito de fazer esse tipo de acabamento. Quase todas as peças que dá para poder usar esse tipo de acabamento, eu costumo utilizar. Por quê? Como eu falei das vantagens de se fazer o revel. É um tipo de acabamento que você faz com pouco tecido, né? Os próprios retalhos ali que sobra da peça que você cortou, você consegue ali fazer o acabamento revel. Se não der com 6 centímetros, você faz com 5 centímetros. Se for com 4 centímetros também não fica ruim. O importante é que esteja cortado ali no mesmo fio do seu tecido de roupa, né? Mas se você nunca fez e tem dificuldade, é importante que você faça em retalhinhos de tecido. Do jeitinho que eu ensinei, no passo a passo que eu ensinei aqui, corta aí uma roupinha de boneca bem pequenininha, né? Uma camiseta, né? Onde tem ali a gola redonda e as cavas ali da manga, você corta e depois você recorta o revel ali no formato e une, vira ali para o lado direito, vira para o lado avesso, dá os piques antes de virar, né? E rebate ali a costura e testa. Deu certo? Aí depois você vai fazer na peça de roupa. Não tem erro. Sua peça vai ficar muito bem acabada, muito mais valorizada, tá? E não tem problema se você, além do revel, colocar umas rendinhas, um viés. Isso vai trazer muito mais valor e vai fazer com que você lucre mais, tá bom? Então, muito obrigada por você que esteve comigo aqui até esse momento. Se você ainda não segue a gente no canal, eu te convido a fazer isso e ajudar o nosso canal a crescer, tá? Segunda-feira eu tenho mais encontro com você aqui, tá bom? Falando um pouco de costura. Um beijão
no coração. Fique com Deus e até a próxima.